Você está no universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo, um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos. Esse episódio fresquíssimo, eu estou gravando aqui no dia 3 de maio. Eu cheguei ontem de uma jornada de 9 dias na Chapada dos Veadeiros, onde eu fiz um Nature Quest. E aí, então, eu te convido para embarcar nesse quest, nesse Nature Quest comigo. A minha ideia aqui é compartilhar um pouco de quem é o John Milton, qual é a história dele, por que é importante, e aí depois falar um pouco da minha experiência. Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução. Então eu estou muito feliz, muito impactado, muito emocionado e ainda reverberando e tentando compreender a implicação que esse trabalho vai ter para a minha vida e para o meu processo de desenvolvimento. O John Milton se iniciou em várias tradições ocidentais e orientais que têm essa ideia de encontrar uma dimensão mais absoluta, espiritual, transcendente, por esse caminho de conexão com a natureza. Mas ele tem uma história muito incrível, porque desde os 5 anos de idade, o John Milton pedia para os pais para passar um fim de semana sozinho na floresta. E os pais foram segurando, até que com 7 anos ele convence a avó dele e a avó convence os pais. E ele vai sozinho passar um fim de semana na floresta com 7 anos, vai e volta, e fica encantado e tem essa realização e esse prazer. E muito cedo, com 14 anos, ele já era ranger de parques nos Estados Unidos. Ele se forma em meio ambiente, vai trabalhar com pesquisa ambiental e logo ele percebe que trabalhar teoricamente sobre a questão da natureza, a questão do meio ambiente, não era o chamado dele, não tinha a ver com esse propósito que ele sentiu tão cedo na vida. E aí ele começa essa trajetória de encontrar esse caminho da transformação pela conexão com a natureza. E o que significa o que ele chama Nature Quest ou Nature Way? Uma experiência que foi inspirada, e essa é uma tradição que existe em vários povos originários, tanto do Ocidente como do Oriente, que é chamado de Vision Quest, que é você fazer uma busca da visão. Nas tradições, essa busca da visão é você estar dentro de e aí em períodos que podem ser 5 dias, como que eu fiz, uma semana, até 40 dias, você fica dentro de um círculo, na visão original, e eu já vou falar um pouquinho como é que ele foi evoluindo para a visão dele. Você fica dentro de um círculo, nu, 4, 5 dias, sem dormir, só ficando presente na sua relação com a natureza. De alguma forma, isso te produz uma visão, e uma visão transformadora. Toda essa ideia por trás do Vision Quest é uma ideia da gente se despir da cultura, dos adereços da cultura, para entrar em contato com a nossa verdadeira natureza. E basicamente, hoje, o John Milton mora no Colorado, onde ele sustenta os processos dele. Ele viaja pelo mundo ainda com 84 anos, facilitando esses Nature Quests. E, então, dia 16 de maio, sai o livro do John Milton em português, que faz parte dessa visita dele ao Brasil, onde ele facilitou esse nosso Nature Quest. E ele tem episódios incríveis, por exemplo, uma das iniciações dele, ele foi avisado por um xamã que ele ia ser picado por cobras venenosas, cascavel e algumas outras que eu não lembro o nome, e ele ia se curar sem tomar antídoto. Então ele é picado por essas cobras, acho que foi 3 ou 4 vezes, e se curou sem nenhum antídoto. Ele foi atingido por um raio, teve uma experiência de quase morte e voltou para o corpo. Ele teve um derrame, e nesse derrame tinha uma previsão dele ter
sequelas que iam incapacitar ele. Há poucos dias depois de sair do hospital, ele sai do hospital e vai para a natureza, onde se aterrando e estando presente na natureza, ele reverte uma boa parte dessas sequelas e desses sintomas. Enfim, eu estou falando dessas coisas que são mais exteriores e de impacto, para falar, porque ele é uma pessoa extremamente dócil, uma relação de profunda conexão com a vida e com a espiritualidade, traz uma esperança da gente estar podendo resgatar aspectos tão importantes para o ser humano, e um pouco assim que eu chego. O John Milton, né, alguns de vocês que me ouvem há mais tempo sabem que eu falo bastante da teoria U e do Otto Scharmer. O John Milton foi um dos grandes influenciadores da formação da teoria U e das pessoas que estiveram envolvidas, e boa parte dessa influência está traduzida num livro chamado Presença, que é a Beth Flowers, o Peter Senge, o Otto Scharmer, o Jaworski, que escreveram, onde eles descrevem essas experiências de terem feito retiros com John Milton. E o processo do John Milton inspirou muito a formação da teoria U, e essa turma fez vários Nature Quests com John Milton há 20, 25 anos atrás. E eu por conta da teoria U, conheci o trabalho do John Milton. Quando estava na Natura, em 2012, ele veio para o Brasil para facilitar um retiro, e como a minha agenda era uma doidice, eu não consegui ir, mas levei ele para a Natura para falar para os líderes da Natura lá em 2012. Já foi uma experiência maravilhosa de estar perto dele, conversando com ele, e a conversa que ele teve lá. Então, desde aquele momento, eu estava cultivando a vontade de ter essa experiência com John Milton. E ela aconteceu agora. E aconteceu agora do jeito mais bonito, porque a Mônica, que está com a gente na Chia, a Mônica Passarinho, que é uma bióloga, amante da natureza, e que resolveu comprar uma terra na Chapada dos Veadeiros, e ela com os amigos dela são guardiões e estão regenerando aquele lugar maravilhoso. O sonho dela era fazer isso. A Mônica fez um retiro de 7 dias com John Milton no Colorado, e um dos compromissos dela na saída do retiro foi de trazer o John Milton. E ele viria em 2020, aí teve a pandemia. E finalmente deu certo agora, e ele veio e a gente fez. De que se trata? Então, a gente foi lá para a Chapada dos Veadeiros, estávamos em 13 pessoas, e o ciclo todo são de 9 dias. Desses 9 dias, são 4 dias e meio solo. E esses 4 dias e meio solo, você fica num lugar na natureza, o que ele chama de mandala, então um círculo de 30, 40 metros, e você não sai desse círculo de 30, 40 metros nesse período de 4 dias e 4 noites. Algumas pessoas fazem jejum completo, como eu fiz jejum completo, fiquei 4 dias sem comer nada. E algumas pessoas levam uma alimentação leve, à base de algumas castanhas, barras de cereais, frutas. E qual a ideia aqui, qual o convite? A gente se despindo de todos esses adereços e todas essas cascas, a gente entrar em contato com a nossa verdadeira natureza interna, com a natureza externa, e com o que ele chama de true nature, com a verdadeira natureza, que no fim é uma única natureza com N maiúsculo. Então, a experiência mais ou menos, né, eram 13 pessoas, estão sendo 13 lugares. Nos primeiros dias, a gente vai se preparando para o solo, ele vai trabalhando com a gente práticas, então vão sendo dados vários exercícios das tradições que ele aprendeu, de Qigong, de Tai Chi, e exercícios que ele desenvolveu, várias meditações. A gente ficou num espaço maravilhoso, todos os 13 lugares estavam na beira do rio, do riacho, que tem cachoeira e tem água. Então, para mim, foi uma experiência muito transformadora. Confesso que uma parte minha estava muito excitada e feliz, uma parte minha muito amedrontada. Chapada dos Veadeiros, nessa época do ano, é um grande jardim, tem flores de todos os tipos, de todas as cores, pássaros, muitos insetos, muitos animais. E aí, sempre que você encontra com o animal, é um presente, né?
tive contato com macaco, com muitos insetos, com muitos pássaros, com sapo, lagartos. E aí tem algumas práticas, então a primeira coisa que a gente faz é montar essa mandala, que é esse lugar sagrado de 11 pontos, montar a sua barraca. E aí tem algumas meditações, mas no fundo, a grande recomendação é exercitar presença e relaxamento. Não existe presença sem relaxamento. E abraçar o tédio. E esse, para mim, foi o aspecto mais desafiador da minha experiência. Então, eu tive experiências muito intensas nesses 4 dias. Eu percebi, acho que é uma coisa que eu já sabia, mas eu percebi a minha capacidade de fazer essa conexão profunda com a natureza, de me sentir um com as folhas das árvores, a rocha, a água, os animais. Mas isso é uma coisa que eu não sustento por muito tempo. E aí eu tive medo de morrer sozinho, de que ninguém me ia encontrar lá, medo de que alguma coisa fosse acontecer enquanto eu estivesse lá com as pessoas que eu amo. Mas no fundo, o principal ponto foi descobrir a minha incapacidade de fazer nada. No primeiro dia eu tive uma experiência muito intensa. À medida que eu fui encostando nesse lugar do não fazer nada, começou a vir a imagem da minha relação com a minha filha e do desafio da gente se relacionar num nível mais profundo. A gente se ama muito, tem os mesmos valores e formas diferentes de expressar esses valores. Então, e aí eu comecei a chorar muito de amor e saudade da Nanda, apesar da gente estar num momento muito bom de amizade. Aí me veio muito a Lila, a neta da Delmar, que é a minha neta do coração, e a ingenuidade da Lila, e de 4 anos, que me levou ao contato com a minha menina interna. Coisas que eu já tinha trabalhado em terapia. Essa menina está encostada numa sala grande, fria, num canto escuro. E eu chorei muito, não sei por quanto tempo, mas eu chorei muito tempo resgatando a minha menina interna. E foi bem emocionante, assim. Isso foi logo no primeiro dia. Depois me veio muito a minha relação com a Delmar, e o nosso amor, e a nossa história, e a minha vontade de renovar e de recasar, e de aprofundar a nossa relação, de me reapaixonar por ela e de estar cada vez mais profundo no propósito da nossa relação, que é de evoluir, de aprender, de se desenvolver, e também foi bem, bem emocionante. Aí me veio, que é uma coisa que eu estava aprendendo em terapia, né? Às vezes os pais têm preocupação com os filhos, e acho que eu tenho isso com o Pedro e com a Nanda, um pouco mais com o Pedro, e foi muito legal de me sentir liberando o Pedro. Uma das falas do John Milton é a gente estar nessa vida desapegado da encarnação. É ser Marcelo Cardoso sem estar apegado ao Marcelo Cardoso. E a gente fazer as mesmas coisas com as pessoas que a gente ama, que é acreditar que as pessoas vão fazer o melhor da encarnação delas, sem preocupação. E eu tive uma outra sacada bem importante nessa coisa de abraçar o tédio, de não fazer nada, que é a minha dificuldade disso, porque na realidade quando eu paro e quando eu começo a relaxar no não fazer nada, vem junto as minhas experiências de desamparo. E eu sinto que essas minhas experiências de desamparo vão muito além dessa vida, porque a imagem que me vem de desamparo é eu num ambiente muito escuro, e eu nesse ambiente de desamparo experimentando uma profunda solidão num lugar muito escuro, onde eu não vejo nada, e eu grito por ajuda e ninguém me vê e ninguém me ouve. Então foi uma sacada bem importante e dolorida de perceber que o meu fazer muitas vezes está associado à minha incapacidade de descansar para não tocar nesse lugar de desamparo. E aí eu fui exercitando e esticando as minhas experiências de fazer nada e tendo cada vez mais prazer no não fazer nada, que acho que talvez seja esse o grande desafio da vida. Eu acho que eu fui confundido, mesmo quando me coloco a serviço do propósito,
essa coisa do propósito está muito associado ao fazer, e acho que o propósito está muito associado ao ser e ao fazer, sem nenhum apego. A gente experimenta o ser quando a gente faz nada, sem esforço, e quando a gente está. E acho que aí tem uma coisa muito legal, que eu também saquei que mesmo quando eu estou fazendo nada e estou sentindo prazer no fazer nada, tem uma parte minha que quer me tirar daquilo. E aí eu tive uma experiência bem profunda, assim, e um compromisso de não querer morrer com a sensação de que eu gostaria de ter desfrutado mais da vida e das coisas. Então, essa vontade de quando está completamente presente, quando está prazeroso, desfrutar e não querer sair rápido. Eu não sei exatamente por que essas coisas foram acontecendo dessa forma. Todas essas coisas são muito profundas e importantes no meu processo de aprendizagem, de desenvolvimento. E elas só foram possíveis de serem experimentadas com essa profundidade porque não tinha nenhum tipo de distração. Eu estava aceitando todas as minhas contrações, as minhas contrições, né, e o fato de ter o tempo e a natureza iam me arrastando. Eu tive uma experiência muito profunda também, essa muito prazerosa, de sentir orgasmo na relação com a natureza, como se eu estivesse penetrando a natureza com N maiúsculo, uma grande ela, que isso é maravilhoso, né? Transcende essa relação pequena e genitalizada de pênis e vagina para ter prazer, que eu acho que talvez esse seja a grande dificuldade das pessoas compreenderem o verdadeiro Tantra, de estar em relação, intimidade com a vida, de se deixar ser tomado e penetrar momento a momento. Eu tive uma experiência muito poderosa e profunda. E nesse lugar da espiritualidade, isso eu estou falando muito da minha experiência, mas nos 13 relatos, todo mundo trouxe relatos de experiências profundas espirituais, de coisas inexplicadas, coisas que foram vistas no céu que não dá para explicar, de luzes se movimentando, que não são satélites, que não são estrelas. Teve uma experiência que eu estava muito perto de uma corredeira de água, então tinha o barulho de uma corredeira de água o tempo todo, e eu estava num vale, e esse vale vai ecoando barulhos. Teve um momento que eu senti o meu cérebro alucinando e produzindo barulhos. E quando eu sentia essa presença mais positiva, isso me dava uma sensação de calma. Quando eu não conseguia sentir e tinha uma presença mais negativa, tive muito medo de enlouquecer, de perder o controle. E acho que foi uma das vezes mais fortes que eu tive esse medo de desequilíbrio psíquico, assim. E é muito tênue, né, entre o que é sanidade e o que não é sanidade. Quando você fica só com você, nesse espaço de solitude, sem ver nenhum outro ser humano foi a primeira vez que eu fiquei 4 dias sem ver nenhum outro ser humano. Isso te atravessa de um jeito muito novo, de um jeito muito poderoso. Eu adoro estar na natureza, moro na natureza, mas o meu comum é chegar num lugar desse e sair andando, fazendo trilhas, procurar cachoeira, procurar coisas. Então o explorar no mesmo lugar, e acho que tem uma coisa maravilhosa, isso o John falou que ia acontecer, e aconteceu mesmo, que por mais que eu tenha ficado nos mesmos 30 metros de diâmetro, o lugar nunca era o mesmo lugar. A cada momento tinha folha caindo, o céu estava mudando, as nuvens, a luz, os ângulos, os animais. Então, sempre tem muita coisa acontecendo e um lugar nunca é o mesmo lugar. E você nunca é a mesma pessoa. Então, a gente não se esquecer disso, a gente cristaliza muito as nossas crenças, se achando fixo, se achando concreto, se achando físico, se achando explicável. E a realidade é que a gente não é nada dessas coisas. A gente é maleável, a gente é fluido, a gente é emergente, a gente é mutante, a gente é autopoético. Esse paradoxo de desapego da encarnação, desapego do Marcelo Cardoso e colocar o Marcelo Cardoso a serviço das virtudes e dos vícios nessa vida para transformação, a serviço do mundo e do outro, sem nenhum apego. Enfim, eu acho que terminou o processo ontem, então o próprio John falou que esse é um processo que vai reverberar por anos, e aí eu acho que provavelmente vai ter que gravar um outro episódio daqui uns meses para contar, mas eu já posso dar alguns
descrever um pouco algumas experiências que eu tive de ontem para hoje e eventuais implicações assim que eu vejo para a vida. Ontem, na hora de aterrissar em São Paulo, sei lá, se não foi 1000, mas centenas, eu acho que eu tenho certeza que eu já aterrissei em Congonhas ao longo de 40, 30 e fumaça de anos. E ontem chegando aquela quantidade de prédio, doeu meu corpo, doeu literalmente, né? Não é uma figura de linguagem, foi concreto. Hoje de manhã tomando café com a Delmar e a gente conversando e ouvindo música, e as lágrimas começaram a brotar do meu rosto e acessando um lugar de calma e de contentamento profundo. O que eu consigo vislumbrar é essa experiência tendo implicações profundas no meu ser, principalmente no desenvolvimento da minha capacidade de pausa, na minha capacidade de não fazer nada e descristalizando, descongelando partes minhas que têm crenças e que têm verdades, né? Me sentindo mais fluido, mais emergente, mais em autopoese e mais disponível. E acho que tem uma coisa, obviamente eu estou super acostumado, primeiro a fazer muitos retiros e sou facilitador de muitos retiros, tanto em empresas para pessoas, e sempre tem essa coisa, a gente acaba sempre muito empolgado com uma vivência e obviamente se encontra a realidade e ao longo dos dias vai se esvaindo essa experiência. Teve uma coisa nova, legal, que o John faz, que a gente aprendeu, que ele chama de têmpera. Têmpera é o processo na hora de forjar a espada, que você usa a temperatura, você primeiro coloca no fogo incandescente a lâmina para deixar ela mais precisa e depois você coloca e joga ela no frio. Ele usa essa metáfora, porque aí a gente fez os 4 dias e depois, nos 2 dias de saída, teve um dia que a gente voltou para o lugar e passou 1 hora no lugar. Exatamente para fazer a saída e volta, para criar essa memória e esse músculo interno de relembrar a gente dessas possibilidades. Então, acho que isso foi um recurso adicional e um aprendizado que eu pretendo até levar também para os nossos programas e para as nossas facilitações. Obviamente que eu não posso garantir que eu vou levar esse aprendizado, mas o que eu sinto agora é um músculo novo que eu trabalhei, que eu desenvolvi, e que existe essa memória de recurso presente no meu sistema, está presente no meu sistema sensorial, nas minhas emoções, nas imagens e ideias. E eu tenho confiança de que essas imagens e memórias e essa memória de recurso vai ser muito útil para me ajudar a construir novos espaços, principalmente de não me levar a sério, que eu acho que talvez falando de uma outra coisa, né, dessa coisa da fluidez, da emergência, para não me apegar nem com nenhuma ideia minha, nem com nenhuma ideia de ninguém, nem positiva e nem negativa. Então eu queria terminar primeiro sugerindo algumas práticas, ou pelo menos uma prática que ele sugeriu, independente de onde você mora, de você ter um lugar diário onde você se conecta com a natureza, um lugar semanal diferente desse diário onde você passa um pouco mais de tempo, um lugar diferente onde você passa um pouquinho mais de tempo a cada mudança de estação, e de tempos em tempos, talvez uma vez por ano, fazer um retiro desse. Mas, acima de tudo, espero que esse podcast te ajude a você encontrar a sua natureza interna, que te ajude a se estender e se relacionar com a natureza externa, e no fundo que essa dança entre o interno e o externo te conecte com essa verdadeira natureza, verdadeira com V maiúsculo e N maiúsculo. A experiência da sua existência possa ser cada vez menos identificada com os artefatos e os adereços da cultura e do ego, e cada vez mais uma manifestação da beleza, da bondade e da verdade absoluta. Espero que você tenha desfrutado desse episódio do Metadoxos, que a gente continue juntos e ao mesmo tempo na diversidade de cada um fazer a sua trajetória evolutiva. Até o próximo episódio.